Olá Brasil, chegando aqui com vocês, meu povo, minha gente, e nós vamos falar sobre esse tema aí. Não toqueis no ungido do Senhor. Quem nunca ouviu, né, durante a sua caminhada no decorrer da sua vida cristã, essa expressão? Quem nunca se deparou com essa expressão? Não toqueis no ungido do Senhor. Eu, para ser sincero, já me deparei várias vezes, né, com essa expressão aí. Não toqueis no ungido do Senhor. E eu quero falar sobre esse assunto hoje, que é um assunto assim de suma importância. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, se possível, pessoal, para vocês assinar o canal. Assine o canal e também não esquecer de ativar as notificações. Eu estou sempre trazendo aqui uns assuntos, sabe, de relevância, e é muito importante a gente debater esses assuntos assim, que muitas vezes são ignorados, né? Tá certo? E eu quero trazer aqui uma base bíblica para você não ficar aí, não, ele tá falando conversa fiada, não sei o que e tal. Tá certo? Então, não toqueis no ungido do Senhor é uma expressão muito usada no nosso meio, e a gente vai hoje tratar sobre esse assunto, que é bem também delicado, né? Tá certo, pessoal? Um assunto bem, sabe? Eita, eu já errei aqui um negócio aqui. Eu estou assim meio... estou aqui meio perdido, ok? Tá certo, pessoal? Vamos aqui para conversar um pouquinho sobre essa questão. Primeiro, não toquei no ungido, né? Significa blindagem contra correção. Todo líder que não está, né, digamos assim, alinhado com a palavra de Deus e com a vontade de Deus, geralmente ele procura se blindar, entende? Ele procura se blindar. Geralmente por trás dessas pessoas que usam essa expressão, sempre vai ter ali algo que, digamos assim, ele usa essa expressão para se defender. Essa é a grande realidade. Ele usa essa expressão para lhe parar, paralisar, lhe frear. É como quem diz assim, eu usando essa expressão, vai produzir no outro um temor, tipo um medo. Muitos impõem até um tipo de terror, dão até exemplos na Bíblia, né? De que fulano se levantou contra o ungido e morreu. Quando não encontra na Bíblia, ele encontra na vida real. Fulano morreu de câncer, fulano morreu não sei de quê. E começa aquelas histórias, aquelas invencionices, que é justamente com a finalidade de intimidar a pessoa, que muitas vezes está vendo coisas, né? E muitas vezes vai conversar com o líder, sabe? E o líder, para justamente se justificar, muitos deles usam essa expressão que está aí no Salmo 105, versículos 15, né? Tá certo, pessoal? E a palavra diz, não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Quando Israel ele estava passando ali, né, naquelas terras, estava indo em direção a Canaã, né, essa expressão ela foi muito usada para que ninguém tocasse, sabe, ninguém perseguisse o povo de Deus, de uma forma geral, entende? Para que ninguém tocasse o seu povo, porque o seu povo era ungido. A palavra ungido significa escolhido, né? Na Bíblia. Deus estava falando sobre proteger o povo de Israel, os patriarcas e profetas. Erro comum. Aplica-se esse termo ou este texto a líderes atuais para evitar confronto ou correção. É justamente isso que eu quis dizer. As pessoas muitas vezes, né, elas não querem ser corrigidas, né? E aí o que acontece? Elas não querem ser corrigidas, não querem ser confrontadas, e aí elas ficam usando desse subterfúgio como um mecanismo de defesa, entende? Então todo líder deve estar submisso à palavra de Deus e responsável diante da igreja. Muitas pessoas, às vezes, elas têm uma responsabilidade, muitas vezes aquela responsabilidade que ela tem requer, né, muitas vezes, atitudes que muitas vezes ela não está tomando como líder, né? E aí o que acontece? Alguém vem, não é tipo dar uma direção, mas dá tipo assim tem que haver uma comunicação, né? A gente não está, enfim, tem que haver uma comunicação, tem que haver um relacionamento. A palavra correta é tem que haver relacionamento. O que está certo, o que está errado, está errado. Isso independente se você é líder ou se você não é. Porque Deus, ele julga a casa dele
não com parcialidade. Vou repetir. Deus não julga ninguém com parcialidade. Não tem filho predileto, não tem pastor predileto, bispo predileto, apóstolo predileto, padre predileto, papa predileto. Não tem simplesmente um irmãozinho ali, uma irmãzinha ali predileta. Não. Deus não tem ninguém por acepção. A justiça de Deus é uma só. Deus trata a todos de igual modo. Certo? Se está errado, está errado. Se está certo, está certo. É assim que Deus fala na sua palavra. Entendeu? Sabe? Então muitas pessoas, às vezes, naquela questão de Davi, né, que Natan chegou para ele e fez aquele arrudeio todinho com medo, né? Sabe? No final ele disse, esse líder és tu, essa pessoa és tu, sabe? Então ali Deus estava confrontando Davi para que ele se corrigisse, que ele se conscientizasse, porque o pecado tinha cegado Davi de uma forma tal que ele precisou de ser confrontado, de ser corrigido, entende? Em segundo lugar, liderança bíblica é serviço, não autoritarismo. As pessoas usam muito essa questão de costume, né? Sabe? Elas, infelizmente, já estão aí há 100 anos e não entenderam o que é doutrina. E eles dizem que doutrina é costume, mas costume não transforma ninguém. Costume ele é temporal e a doutrina é atemporal. A palavra de Deus ela é atemporal. Em todas as gerações, tempos e épocas, a palavra de Deus é uma só, é a mesma. Os costumes eles mudam, as tradições mudam, né? Eu me lembro que faz muito tempo isso, né? Que televisão era do diabo, bateria era do diabo, era tudo do diabo, agora tudo é de Deus. Eu pergunto, esses líderes, né? Eles estavam sendo dirigidos por Deus? Eu pergunto, Deus mudou de ideia? Entende? É os bobos da corte querem fazer os outros de bobo da corte se autodefendendo. Entende? Mas entre vós não será assim, antes qualquer entre vós quiser tornar-se grande, será servo de todos. Marcos 10, 43 e 44. Jesus ensinou que o verdadeiro líder é servo do povo, não um senhor sobre ele. Sabe? Então muitas pessoas querem ser senhores, usar de autoritarismo. Sabe? Mas Jesus disse, olha pessoal, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida pela humanidade. Líderes autoritários, eles têm esse álibi. Não toqueis, sabe? Para calar muitas vezes denúncias, para calar muitas vezes aquela questão que ele não está fazendo o que é para ser feito e a pessoa vai confrontar, ele se defende. São líderes imaturos ou doentes, né? Porque tem muitos líderes que são doentes, que estão exercendo ali uma posição de liderança, mas são pessoas doentes, entende? Pessoas doentes que precisam do psiquiatra da NASA, precisam de um tratamento, coisa assim desse tipo. Mas ele fica em cima do cavalo, ele não dá o braço a torcer, sabe? E fica conversando abobrinha, ensinando abobrinha, sabe? E se você for contestar, ele já olha para você já com um olhar diferente, sabe? Porque você pensa diferente. A liderança deve ser humilde, aberta à exortação e ao arrependimento. Repreender o pecado é bíblico, mesmo em líderes, sabe? A palavra diz, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros temam. Aqui ele está falando de líderes repreendendo outros líderes. Paulo orienta que líderes que vivem em pecado devem ser confrontados publicamente. Não é rebeldia, é responsabilidade espiritual. Ninguém está acima da correção, nem mesmo o ungido do Senhor. Entende? Então, é isso. Muitos usam não toqueis ungido como escudo para esconder abusos, injustiças, calar o povo e usurpar a fé alheia. Mas o Evangelho é luz, verdade e responsabilidade. Multa no corpo de Cristo. Sabe, pessoal? Então, isso é apenas aqui um alerta para que você não seja um bobo da corte, que você seja uma pessoa que saiba o que quer, saiba realmente entender que essa expressão é um autoritarismo, são pessoas que muitas vezes são inseguras, outras pessoas não aceitam correção, não aceitam diálogo, não aceitam, né, que outras pessoas conversem com eles,
porque eles estão em cima do cavalo. Beijo no coração e a gente se